seguro auto-use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala pessoal, tudo bem? Vitor Fazio aqui, o GP às 10 é comigo hoje para falar ainda sobre o GP do Brasil desse fim de semana, repercutir uma corrida memorável, eu diria, competindo de igual para igual com a Alemanha para ver qual é a melhor corrida do ano na Fórmula 1. E essa corrida, apesar de ter ficado muito marcada pelo pódio inesperado, com dois pilotos conseguindo seu primeiro pódio ao mesmo tempo, o Sainz e o Gasly, o que realmente fez a corrida ficar louca no final foi um safety car causado pela dupla da Ferrari. Foi aquele acidente entre o Leclerc e o Vettel, na reta oposta, com os dois tocando lado a lado e causando o abandono duplo. É um acidente que, óbvio, vai repercutir muito, não só agora, mas provavelmente ao longo do ano que vem, por ser justamente uma faísca, ou já um fogo, propriamente dito, na relação cada vez mais turbulenta entre Vettel e Leclerc na Ferrari. É o tipo de coisa que a gente já esperava de certa forma, porque são dois pilotos que estão querendo a qualquer custo ser o primeiro piloto, ser o grande, o principal. É uma concorrência que não existe em Mercedes e Red Bull, por exemplo. Isso só existe na Ferrari, e isso cria situações assim. Mas eu quero falar sobre esse acidente em específico e sobre como eu interpreto a mentalidade dos dois pilotos nesse caso. Porque, bom, antes de entrar no aspecto de como eu acho que foi a mentalidade, eu já quero dizer que eu sinto que o Vettel ele teve um pouco mais de culpa que o Leclerc. Eu não vou dizer que o Vettel teve 100% da culpa, mas pra mim, eu sinto que se não fosse o Vettel começar a puxar o carro um pouco mais para a esquerda, esse acidente não teria nem acontecido para começo de conversa. Bom, eu sinto que o Vettel, ele queria, além de ultrapassar o Leclerc, além de manter viva a chance de alcançar o álbum no que então era a briga pelo segundo lugar, o Vettel queria mostrar pro Leclerc um pouco quem é que manda na Ferrari. Porque o Vettel, com aquela atitude de colocar o carro para a esquerda, gradualmente para a esquerda, a intenção do Vettel não era só fazer a ultrapassagem, era um pouco colocar o Leclerc no lugar dele, digamos assim, mostrar aqui, ó, eu vou te ultrapassar, a gente é companheiro de equipe, eu te respeito, tudo isso e tal, mas aqui quem manda sou eu. Porque nessa situação, se o Leclerc cede, se o Leclerc vai continuamente com o carro para a esquerda, o Vettel ele entende uma coisa, opa, eu consigo forçar um pouco mais a barra com o Leclerc e ele vai ceder. Se no ano que vem eu precisar fazer algo parecido, precisar empurrar um pouco mais o Leclerc, eu já sei que ele vai ceder, que ele vai colocar o carro mais para a esquerda, que ele não vai oferecer resistência. O que aconteceu a gente sabe ao contrário. O Leclerc, apesar de colocar o carro um pouco mais para a esquerda, ele não cede tanto a ponto de evitar o acidente. O toque acontece e aí os dois abandonam. O Vettel, claro, ele fica frustrado, porque o rádio dele estava completamente irritado, estava até xingando em alemão, uma coisa incrível, de linda. Claro, o Vettel ele não fez aquilo imaginando que um acidente daqueles podia acontecer. O Vettel fez aquilo, na verdade eu imagino que ele nem tenha tido tempo para processar tudo isso direito, conscientemente pensar nessas coisas todas. Mas é uma coisa que, mesmo inconscientemente, passou pela cabeça dele. E no inconsciente, o Vettel não teve tempo para imaginar, acredito eu, que aquela atitude de colocar o carro mais para a esquerda podia causar o abandono dos dois pilotos. E aí, entrando nesse aspecto, foi uma grande infelicidade que os dois carros tenham abandonado, porque a gente sabe que, claro, os carros da Fórmula 1 eles são sensíveis em diversos aspectos, principalmente no que diz respeito à suspensão do carro. Só que no caso do Leclerc e do Vettel foi um completo azar. A suspensão do Leclerc se desmanchou. O Vettel eu acho que ele não chegou a sofrer danos, mas enfim, furou o pneu. E aí, como era já as últimas voltas, não fazia sentido o Vettel continuar na corrida, ele não ia pontuar de qualquer jeito. Então, foi uma situação, entendo eu, provocada principalmente pelo Vettel e que acabou tendo consequências muito mais drásticas do que a gente poderia imaginar. E que, claro, não se resolve nesse GP do Brasil. A gente não sabe como é que tá ainda a discussão interna na Ferrari, como é que a Ferrari vê isso, se entende que o Vettel tem mais culpa, que o Leclerc tem mais culpa, que os dois têm culpa, mas é uma situação que a Ferrari eventualmente vai precisar intervir, porque se não intervir, os dois eles vão continuar agindo desse jeito. A gente lembra de 2010, com o Vettel e o Webber na Red Bull, e é bom usar esse exemplo, porque houve um acidente muito parecido do Vettel com o Webber no GP da Turquia de 2010, e foi um campeonato em que a Red Bull tinha sim um carro melhor do que o da McLaren e da Ferrari, rivais à época, e mesmo assim conseguiu quase perder o título. O Vettel consegue ser campeão através de uma reação muito forte na segunda metade da temporada e de certa forma improvável, porque o Vettel vai para Abu Dhabi precisando de um resultado
muito difícil de conseguir a vitória combinada com tanto o Alonso quanto o Webber na parte de trás da zona de pontos, que enfim, acontece pelos retardatários, pelo Petrov, na verdade. Então, foi uma situação em que a briga interna comprometeu seriamente a equipe do Vettel. E isso pode acontecer novamente. A diferença é que a Ferrari da atualidade, ela não tem um carro forte como a Red Bull tinha em 2010. Não tem essa vantagem toda sobre as concorrentes para ficar perdendo ponto por bobagem, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Turquia em 2010. Então essa é uma situação que não é sustentável em 2020. Ainda mais considerando que, olhando para a Mercedes, a bem da verdade, tem um piloto só. O Hamilton, ele é o piloto da Mercedes. O Bottas é aquela coisa, é meio golfinho, ele dá um salto, faz uma gracinha, mas depois volta para a água, depois some. O Bottas, principalmente depois dessa renovação de contrato, a gente fica com a sensação de que ele é de vez o escudeiro e, enfim, a Mercedes não vai correr risco de perder pontos por causa do Bottas. A Ferrari, por sua vez, ela corre risco de perder os pontos, seja com o Leclerc, seja com o Vettel, quem quer que acabe um pouco mais atrás nessa briga entre os dois. E nesse cenário todo, sabendo já que a Mercedes ela tem um histórico de começar as temporadas bem, tem a tendência de fazer um carro tão forte quanto o desse ano, a gente já começa a imaginar um cenário difícil para a Ferrari em 2020. Não vou cravar aqui que o título tá perdido, alguma coisa assim, porque pode acontecer uma surpresa, mas independente disso, está o sinal de alerta ligado. Não só por conta do desempenho do carro, mas como também o Vettel, pelo menos, imagino o Leclerc também, já deixou bem claro. Eu tô disposto a ir pra cima, a ser mais agressivo, se isso significar manter meu status de primeiro piloto. Isso é muito importante numa equipe como a Ferrari, uma equipe com o histórico da Ferrari de ordem de equipe, e os dois pilotos vão brigar até dizer chega pra ver quem é que vai ser o, digamos, o alfa da equipe. E isso provavelmente vai custar pontos pra Ferrari. Vamos ver como é que isso vai terminar. Imagino eu de forma um pouco negativa pra Ferrari, mas talvez com um desfecho positivo, enfim, veremos. Tá certo, gente? Concordam com minha análise? Discordam? Escreve aí nos comentários, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, dá aquele joinha também, por que não? Enfim, até a próxima. Tchau!